Hoje vamos falar sobre um problema que afeta muitas pessoas: o sono ruim e o ronco. Dormir de forma adequada traz benefícios para a saúde e qualidade de vida geral das pessoas, independentemente da idade. Vamos falar sobre esse assunto com o otorrinolaringologista Alexandre Colombini, que é especialista em patologias nasais, ronco e apneia. Doutor, bom dia para o senhor. Obrigado, viu, por dedicar esse tempinho a conversar com a gente, esclarecer as dúvidas, dos telespectadores aqui da TV Pai Eterno. Bom dia, é um enorme prazer poder estar aqui falando de uma coisa tão importante e presente na vida das pessoas, né? Pois é, e eu queria que o senhor começasse respondendo para a gente quais são os principais problemas ali, doenças do nariz que podem afetar a qualidade do sono. Então, quando a gente pensa em sono, a gente tem que pensar em boa respiração. A pessoa, para dormir bem, ela tem que respirar bem. Então, um desvio de septo, uma hipertrofia do corneto ou uma hipertrofia do tecido adenoidiano, que o povo popularmente chama de carne esponjosa, uma rinite maltratada, que dá uma congestão nasal, que o paciente ele fica entupido. A gente sabe que quando você está resfriado, gripado, com uma rinite atacada, você tem uma noite de sono mais conturbada, você não tem um sono reparador, você acaba despertando muitas vezes à noite. Então, qualquer doença que possa levar a uma diminuição dessa respiração ideal, ela vai prejudicar o teu sono. Doutor, e dormir bem e dormir bastante é sinônimo de qualidade de sono ou não? Tem pessoas que dormem bastante e dormem bem, mas o sono não é o ideal. Ótima pergunta. Às vezes tem uns pacientes que chegam no consultório e falam: minha esposa fala que eu durmo mal, mas eu deito na cama, capoto, acordo só no dia seguinte, parece que eu nem dormi. E isso não é uma verdade, porque muitas vezes a pessoa ela pode estar tendo apneia do sono. Então esse ato de deitar na cama e capotar e ter um sono muito pesado é um reflexo que aquele organismo ele já vem acumulando horas de sono, de déficit, de horas de sono, e está pagando preço por isso. Então dormir pesado, capotar na cama, que o pessoal fala, nem sempre vai ser sinônimo de uma boa qualidade de sono, de uma boa noite de sono. Então, quais são aí os principais distúrbios do sono e os principais sintomas, doutor? Então, quando a gente fala em distúrbios do sono, voltando principalmente para a otorrino, a gente tem que pensar no ronco e na apneia do sono. Então, primeira mensagem, roncar nunca é normal. Roncar significa que está tendo um estreitamento da sua via aérea e aquele ar está passando com mais pressão, então faz vibrar os tecidos moles, que é o barulho do ronco. Tá? Agora, o que acontece? Algumas pessoas elas podem só roncar porque de repente estão mais cansadas, tomaram um vinho, tomaram uma cerveja, alguma coisa naquele momento específico, ou elas podem roncar e parar de respirar à noite, ter várias pausas na respiração à noite. E dependendo da intensidade que isso acontece, configura uma doença chamada apneia do sono. E aí começa a ser perigoso, porque você aumenta a chance de ter pressão alta, arritmia cardíaca, aumenta a chance de ter um infarto, um AVC, morte súbita, aí altera a secreção de um monte de hormônios que são liberados à noite, então hormônios relacionados à saciedade, o paciente começa a comer mais, cortisol, que é o hormônio do estresse, ele aumenta. No caso dos homens, a testosterona diminui, então começa a afetar a libido, ter perda de libido. O cérebro ele não descansa durante a noite, então o paciente que acorda muitas vezes com dor de cabeça pela manhã, com a boca seca, tem muito sono durante o dia, tem baixa concentração, então o desempenho no trabalho começa a ficar comprometido. Tem pacientes meus que têm apneia grave que chegaram a dormir em reuniões importantes de multinacionais, com presidentes, com membros de outros países, e o cara dormiu na reunião. E é extremamente comprometedor e complicado uma situação dessa. Doutor Alexandre, o que pode provocar esse ronco? Eu queria até, dentro dessa pergunta, fazer uma específica. O cansaço, que eu percebo que o meu marido, quando ele dorme muito cansado, ele ronca. Em outras noites, não. O cansaço, ele pode provocar esse ronco também? Por quê? Então, se a gente está muito cansado, teoricamente, na hora que a gente deita para dormir, existe um maior relaxamento da musculatura. A mesma coisa acontece se a pessoa toma um relaxante muscular, uma bebida alcoólica, um calmante, tá? Então isso faz com que o tecido da laringe, ele vibre, ele tem uma vibração maior com a passagem do ar, e aí faz o barulho do ronco. Se é uma coisa pontual,
vale a pena só observar. Agora, se é uma coisa que acontece rotineiramente, junto com os sintomas de que a esposa ou o marido percebe que o parceiro ele engasga, tem aquele ronco meio ressuscitativo que acontece à noite, aí é muito interessante procurar um especialista, procurar um otorrinolaringologista para poder fazer uma investigação e ver se não tem uma apneia do sono associada a esse ronco. Doutor, e qual a posição mais adequada para a pessoa que sofre, né, com ronco aí? Qual a posição mais adequada para ela dormir? Não dá para a gente generalizar, porque tem algumas pessoas que a gente sabe que tem um ronco e uma apneia posicional. E aí, né, normalmente, para essas pessoas, quando a gente fala para deitar de lado, o ronco tende a diminuir e melhorar. Mas tem algumas pessoas que elas vão roncar e ter apneia, tanto de lado quanto de decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para cima. Então a gente não pode falar, olha, vamos todo mundo dormir de lado daqui para frente. No passado tinha uma historinha de até costurar uma bolinha no pijama para forçar a pessoa não dormir de barriga para cima e dormir de lado, que ia resolver o problema do ronco e da apneia. Pode até melhorar o problema, mas tem que investigar, porque a apneia do sono é uma doença que tem graus. Ela pode ser uma apneia leve, uma apneia moderada e uma apneia grave. E aí, dependendo da intensidade desses sintomas, junto com a anatomia do paciente, a gente vai ter diversas opções de tratamento para tirar o paciente, não do ronco. Eu costumo brincar no consultório que o ronco só vai matar se o parceiro pegar uma panela e bater na cabeça para parar de roncar. Mas a pressão alta, a arritmia cardíaca, o risco de infarto, o risco de você ter um AVC, isso sim pode ser muito grave e comprometer sua saúde. Ah, certo. Doutor, então o que tem que ser tratado é o que provoca o ronco? O ronco em si não tem tratamento, é o que provoca e tem que ser investigado e tratado, é isso? O ronco tem tratamento sim, tá? Se a gente pega um paciente que só ronca, a gente tem que analisar a causa do ronco. Ele pode roncar muito de repente porque ele está obeso, ele está acima do peso, ou porque ele tem uma amígdala muito grande, porque ele tem uma doença nasal importante que vai precisar de uma cirurgia. Né? Ou de repente é um paciente que tem uma alteração crâniofacial, ele tem a via aérea mais reclusa, aqueles pacientes que têm o queixo mais para trás, o pescoço mais curto, então é uma via aérea mais estreita. E aí existem opções de tratamento tanto clínicas quanto cirúrgicas. Então a gente pode usar um aparelho intraoral, a gente pode usar um CPAP, que é uma máscara que o paciente vai dormir à noite, ou em alguns casos bem específicos a gente pode ir para as cirurgias. E quando a gente está tratando o ronco com apneia, a mesma coisa. A gente tem opções clínicas e opções cirúrgicas para o tratamento. O que eu quis dizer é que se aquele paciente que só ronca, a gente não precisa ficar tão preocupado porque não tem uma doença que vai prejudicar a saúde dele. Ele só está emitindo um barulho enquanto ele dorme. Mas mesmo para a gente chegar nesse ponto, tem que ter uma avaliação, fazer um exame chamado polissonografia, para a gente poder avaliar, para classificar esse paciente como um roncador primário, ou seja, só ronca, ou se ele é um roncador mais uma apneia do sono. Tá certo, doutor. E qual que é a diferença entre ressonar e roncar? Existe alguma diferença? Não, teoricamente é o barulho, o roncar e o ressonar é a vibração dos tecidos e que acaba emitindo um ruído enquanto você está dormindo. Clinicamente não existe uma importância, uma diferença que seja significativa entre as palavras. Ah, sim. Doutor Alexandre, crianças também podem roncar? Quando é que isso pode acontecer nessa faixa etária? Crianças não só podem roncar, como também podem ter apneia do sono. A apneia do sono não é uma doença exclusivamente dos adultos. Só que nas crianças, quando a gente pensa em ronco e apneia do sono, a principal causa é o aumento das amígdalas palatinas, né, as amígdalas que a gente olha pela boca, e da adenoide, que novamente o pessoal chama popularmente de carne esponjosa, é um termo errado, mas é como as pessoas entendem. Então, quando a gente tem uma criança que ronca, acorda cansada, tem mau desempenho na escola, aquela criança que tem uma cara de respirador oral, está sempre com a boca aberta, com o olharzinho cansado, tem que fazer uma investigação dessa criança, da via aérea, ver se tem adenoide, ver se tem amígdala grande, para a gente poder pensar em como corrigir e trazer essa criança para uma vida normal. Quando a gente opera as crianças, os pais falam, nossa, doutor, não dá para voltar um pedacinho da carne, porque meu filho ficou mais levado, ficou mais ativo, ele está comendo melhor, ele está indo melhor na escola. Por quê? A gente pegou uma criança que não dormia bem, que tinha uma noite de sono ruim, agitada, ou seja, já acordava cansada e trouxe ela para o normal. Então é muito importante toda criança que ronca e respira de boca aberta passar por um otorrino para fazer uma avaliação.
Tá certo. Existe algum tipo de medicamento que pode provocar ali o aumento do ronco durante a noite? E existe algum remédio para diminuir o ronco? Então, todas as medicações que funcionem como um relaxante, ou seja, você vai tomar um relaxante muscular, você vai tomar um calmante, um ansiolítico ou bebidas alcoólicas, elas vão diminuir o tônus, a força da sua musculatura, que a ideia dessa medicação é relaxar. Com o relaxamento, vai piorar o ronco e a apneia do sono, tá? Então, o ideal é que os pacientes que têm ronco e apneia do sono evitem essas medicações, ou se tiver que fazer uso, existem medicações que são menos deletérias do que outras, tá? Em relação à medicação específica para o ronco, não. O que a gente tem são medicações para melhorar a possível causa do ronco. Então, se eu pego uma criança que tem uma adenoide, que não é tão grande ao ponto de precisar de uma cirurgia, mas eu preciso fazer um tratamento clínico nessa criança. Então, eu posso usar um corticoide nasal, ou eu posso, uma criança que naquele momento está roncando porque ela está muito entupidinha do nariz, ou um adulto porque está com uma crise de rinite alérgica. Então eu vou tratar a rinite alérgica para melhorar a causa do ronco naquele momento. Certo. Doutor, explica pra gente melhor como é que acontece a apneia do sono. Quantas vezes ela pode acontecer aí durante o sono? Como é que é feito esse diagnóstico no exame que o senhor falou? É polissonografia, né? Qual é o limite aí que realmente uma pessoa vai sentir uma grande diferença na qualidade do sono quando ela tem muitos picos aí, episódios de apneia do sono durante a noite? Perfeito. Então, o que é a apneia do sono? A apneia do sono é quando a gente tem uma obstrução total ou parcial da via aérea, com uma duração maior do que 10 segundos, que daí a gente classifica como apneia ou hipoapneia. E aí existe uma conta que é feita durante toda a noite do sono. Esse paciente ele vai dormir num laboratório do sono, tem um monte de sensor, fiozinho grudado na cabeça, no nariz, no tórax. E a gente precisa entender o que acontece desde a respiração, atividade cerebral, fluxo respiratório. Então é um exame bem detalhado. E aí é feita uma continha que a gente chega no negócio que chama índice de apneia e hipoapneia. Então, quando esse índice, essa conta, ela dá de 0 a 5 eventos por hora, a gente considera normal. Você pode ter um pouquinho de apneia à noite e não ter a doença, tá? Isso é normal. De 5 a 15 eventos por hora, a gente já considera uma apneia leve. De 15 a 30, uma apneia moderada, e mais que 30, uma apneia grave. E aí a gente vai somar esse índice com o tempo que os pacientes ficam sem respirar, com o índice de dessaturação. As pessoas agora entendem um pouco mais o que é dessaturação por causa do Covid. Quando põe o oxímetro no dedo e vê, nossa, a quantidade de oxigênio no sangue está baixa, na apneia do sono essa quantidade de oxigênio também cai. Por quê? Porque o paciente fica sem respirar. Então tem paciente que fica 10, 15, 20, 30, 40, 50 segundos em apneia. Com isso, vai sobrecarregar coração, pulmão, cérebro. Então, novamente, essa é a importância da gente estar tratando os pacientes que têm apneia do sono. Doutor, enquanto o senhor falava aí, a gente foi mostrando algumas imagens que ilustram bem a questão de respirar pela boca durante o sono. Isso pode ser prejudicial e por que isso acontece? É porque algumas pessoas têm uma obstrução no nariz? Como que funciona a respiração durante a noite? Isso, a gente tem que pensar que Deus criou o ser humano com propósito. Tudo funciona muito bem no nosso organismo. Então o ar ele foi feito para entrar pelo nariz e não pela boca. Toda vez que o ar entra pelo nariz, o nariz ele tem a função de filtrar, aquecer e umidificar esse ar. Então o nariz ele prepara o ar para chegar nos pulmões. Então toda vez que a gente está respirando pela boca, esse ar ele está entrando normalmente impuro, muito seco. Então isso pode contribuir para outras doenças respiratórias. Ah, bacana. E realmente a gente vê a diferença, né? Quando a gente está com às vezes está com uma obstrução e a gente percebe, né, que a garganta fica realmente incômodo. E quais são as dicas? E tem alguma dica aí realmente prática para a pessoa que quer diminuir o ronco e a apneia ou não? Ela realmente tem que procurar um especialista e fazer um tratamento? A primeira dica fundamental é realmente procurar um especialista. Se você, sua esposa, seu marido, seu filho ronca, tem engasgos à noite, acorda cansado, tem sonolência,
procure um especialista para poder fazer uma avaliação, vai passar numa consulta, vai fazer um exame físico detalhado, vai fazer uma polissonografia para a gente entender o que acontece com aquele paciente e aí propor a melhor opção terapêutica para aquele paciente. Então, é um tratamento muito individualizado, tá? Para aqueles pacientes que estão mais sedentários, acima do peso, né, emagrecer ajuda bastante. Então, ter uma alimentação saudável, fazer a prática de atividades físicas, comer bem, dormir bem, hidratar bem, tudo isso para a gente tentar ter um organismo mais saudável. A gente tem que lembrar que a apneia do sono, ela deixa o paciente, puxando para a Covid de novo, que todo mundo entende um pouquinho mais, num estado inflamatório crônico. Então, normalmente, o paciente que tem apneia, ele é hipertenso, às vezes ele tem uma pré-diabetes, ele é um diabético, ele já tem níveis de cortisol mais elevados. Então, qualquer doença, qualquer infecção que atingir aquele organismo que já não está saudável, vai ser muito mais potente, às vezes até mais letal, fatal, do que num paciente que está sendo tratado, bem acompanhado, com uma equipe médica. Então, é muito importante, sim, sempre ter uma avaliação médica. E doutor, é normal pessoas mais velhas diminuírem o tempo de sono ou isso é um sinal preocupante? Não, é normal. O tempo de sono ele varia durante a faixa etária. Então você vê que as crianças, os bebezinhos dormem o dia inteiro, depois quando vai crescendo, vai chegando na escola, tem nos primeiros anos até o soninho da tarde, o período, depois as crianças começam a não ter mais o sono da tarde e passa a ter somente aquelas 7, 8, 9 horas de sono, que também pode variar de pessoa para pessoa a quantidade de horas ideal. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, às vezes a gente vai tendo também uma diminuição desse número de horas. Mas Bacana. não é uma regra. Sério. Eu quero agradecer. Tem mais alguma dúvida, Wilker? Por mim, está tudo esclarecido. Quero muito te agradecer, viu, doutor? Obrigada aqui pelo seu tempo com a gente. Esclareceu muitas dúvidas. Tenho certeza que ajudou o pessoal de casa. Muito obrigada. É um enorme prazer. E, gente, queria colocar à disposição aqui, tem no meu site, que é www.dralexandrecolombini.com, um e-book que eu fiz só sobre ronco e apneia do sono. Então, quem tiver alguma dúvida, se quiser, entra lá, faz o download, baixa o e-book, é totalmente gratuito. Ou, se precisar, entra no meu Instagram, que é dralexandrecolombini, e pode mandar um direct, uma mensagem, que vai ser um prazer poder tirar a dúvida de vocês. Excelente, viu, doutor? Assunto importante mesmo. Descobri hoje, não sabia, né, que o sono de má qualidade pode provocar doenças tão sérias, né, como diabetes, hipertensão. Foi muito esclarecedor, sim, esse nosso assunto, até porque a gente sabe, todo mundo conhece alguém, né, que sofre com o ronco, com a apneia do sono. Doutor, muito obrigado, viu? E até uma próxima oportunidade. Mas antes, repete pra gente o site onde está esse e-book do senhor, porque eu achei muito interessante. É www.dr, né, de doutor, dralexandrecolombini, com i no final.com. Ou, se alguém tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem no Instagram, que é dralexandrecolombini, tudo junto, que eu também mando o link por lá. Bacana, isso aí. Repetimos, então, o pessoal de casa pode entrar lá, tirar mais dúvidas, né, sobre esse assunto que é tão importante. Agora sim, doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui hoje. Foi muito esclarecedor e até uma próxima oportunidade. Foi um enorme prazer e eu fico à disposição de vocês.